Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos e seja bem-vindo ao Red React, o quadro onde eu reajo aos melhores cortes do podcast do homem brasileiro, o Redcast. Hoje eu vou reagir à resposta ao Felca, jogou sujo, da nossa querida Bianquinha, nossa grande host, entrevistadora e defensora das casas de aposta. Tem que lembrar que eu hoje reagirei um vídeo onde eu tenho um pouco de conflito de interesse. Vocês sabem muito bem o meu posicionamento sobre apostas, mas você sabe muito bem que eu jogo no mesmo time que a Bianquinha. A Bianquinha trabalha comigo. Então, antes de você me julgar, saiba que eu estou pisando em ovos. Mas é um vídeo muito interessante para a gente analisar aqui. Vamos para a resposta ao Felca. Felca jogou sujo. Mas antes, eu peço encarecidamente para você dar o like nesse querido canal e se inscrever aqui. É isso. Não estou te vendendo curso nem livro, não, eu só quero que você dê o like e se inscreva neste humilde canal. Beleza? Vamos rodar a vinheta e vamos direto pro vídeo, editor? Red React com Ryan Santos. Salve, pessoal. Eu tô até gravando esse vídeo. É muito difícil eu gravar vídeo. Normalmente eu faço sempre as coisas na minha live. Mas eu recebi umas mensagens de que o Felca falou sobre mim. E eu só queria deixar claro algumas coisas. Porque a maneira que ele falou foi muito injusta mesmo. Então eu vou mostrar as coisas completas. Primeira coisa, eu vou mostrar o que ele falou sobre mim. E depois eu falo o que eu falei e como eu falei. Vamos lá. O Felca, ele abriu live e ele fez esse seguinte vídeo. Bom, vamos lá. O Felca é um streamer aí que tá em alta, né? Um cara muito hypado. E eu fico feliz que ele reagiu ao corte do Redcast. Então, capitalismo. Quero deixar bem claro que foi bom para a empresa. Para movimentar a cena. Não sou hipócrita. Tem um outro trecho que ela falou, que eu preferi nem ver aqui, porque eu achei muito aversivo mesmo, onde ela não fala sobre mim. Ela fala sobre pessoas que tangem a mim. Ela fala sobre a Adriana. Ela pega e fala assim... Quem é a Adriana? Ela fala assim... E aquela loira gostosa que acompanha ele? Fica vendo ele... Hã? O que ela falou? Ela falou o seguinte, ó, pessoal. Eu conversei com a Adriana, foi uma coisa que feriu a gente. Em outro trecho desse podcast, ela fala assim... E aquela loira gostosa que o Felca come? Que o Felca tá comendo? Falei comer? E daí ela pega e fala assim... Bom, vamos lá. Eu tinha essa loira aí, a mulher que trabalha com ele. Eu tinha uma mulher que trabalhava comigo, a trombeta. Todo mundo até hoje acha que eu comi a trombeta. Então, hoje em dia, na internet hoje em dia, se eles veem um homem e uma mulher na frente de uma câmera, vão achar que tá comendo. E assim, cara, eu nunca encostei um dedo na Bianquinha. Nunca estive no mesmo, no mesmo CEP da Bianquinha na vida. A galera acha que eu tô comendo. Então, Felca, qual é? Você já tá muito grandinho em idade e na internet para entender que, cara, as pessoas que assistem a sua live, elas têm QI 83. Então vão pensar isso mesmo. E assim, não quer brincar, não desce pro play. Não quiser, por exemplo, olha só. Eu nunca quis expor a mãe da minha filha. Nem a minha filha. Eu trabalho com conteúdo internet e nunca ninguém viu elas. Ok? Se você não quisesse expor a sua assessora, você não mostrava ela na câmera. Que é muito bonita, por sinal. Parabéns aí, assessora do Felca. Minha boca. Ela fica vendo ele na academia, que não sei o quê. Tenho certeza que come. Que come? E quando tange a mim, eu respondo, mas quando tange as pessoas do meu convívio, não é só eu que sou ferido. Eu fui ferido, verdadeiramente, porque você tá num podcast onde é um público majoritário masculino, e essa frase, ela machuca.
Porque a Adriana, ela é minha assessora, é uma profissional extremamente competente. A Adriana trabalhava na Fúria. A Adriana... Ô, Felca, deixa ela atrás da câmera. Outro exemplo. A esposa do Júnior, ela trabalha há anos no Redcast. Ninguém nunca viu ela. E ela é produtora, assessora do bagulho lá. Se não quisesse expor a menina, não colocava ela na frente da câmera. Tá? E se por um acaso você está num relacionamento com ela e não quer assumir, ok? Esconda ela. Assim como todo mundo que é homem de verdade entrou num relacionamento, casou com a mulher, tira ela do mercado de trabalho. Eu penso assim, cara. A Adriana já trabalhou em clipes de artistas super famosos, ela era roteirista. Felca, em nenhum momento eu falei sobre a capacidade da Adriana. Vamos pegar o que eu falei exatamente, porque a maneira que você tá me pintando aqui é como se eu tivesse acabado com uma mulher. Calma lá, Felca. Ninguém tem teto de vidro. Para o pessoal entender o que tá acontecendo, a primeira coisa que foi assim, eu falei no podcast, eu falei que o Felca, ele estava sendo hipócrita por ele defender a GK, por ele falar com a GK, por ele não ter citado o caso das Beth sobre a GK, e sobre outras pessoas ele... E aí, cara, aí eu discordo da Bianquinha. Ele usou o exemplo da Virgínia, foda-se. Ele não vai ter tempo de falar de todas as outras 5.000 pessoas que promovem cassino. Tudo farinha do mesmo saco. Inclusive você, Bianquinha, você promove cassino. E a gente no Redcast te trouxe exatamente pra te tirar dessa merda aí. Vamos colocar aqui pra você ter uma outra fonte de renda que aos poucos você vai largando daquele satanismo lá que você faz, de colocar as pessoas na ruína financeira e psicológica. A gente tá aqui pra te ajudar. Eu falei, cara, por que você tá com alguns e outros você não tacou? Me parece que foi um pouco de oportunismo. E apesar de ele estar fazendo um ótimo trabalho nisso das bets, que eu cheguei até sugerir um debate com ele, como que é o debate? Felca, existem coisas muito mais profundas sobre isso das bets. E eu, por estar no meio, eu sei sobre. Então, a minha intenção, ela era uma intenção muito boa. Era no sentido assim, cara, você vai tirar então as casas de aposta do Brasil. E aí, como é que você vai pegar e vai tangenciar que a casa de aposta ela não seja, que o dinheiro das pessoas que estão jogando, elas vão para outros países, como Rússia, como China, que era o que estava acontecendo, por isso foi regulamentado. Essa CPI das bets, só pra contextualizar, tá sendo um circo, mano. Quem não tá vendo isso, tá claramente um circo. Quem viu o Felca na inteligência LTDA e viu a Soraya, vocês viram, cara, a Soraya tava querendo se autopromover. Ninguém... Isso é verdade. Soraya, bonita do jeito que ela é, foi candidata a presidente, ganhou muito seguidor nessa última treta aí de aposta, saiu por cimaço, vai se reeleger, tipo... vamos colocar, ela é a Soraya da CPI das bets, aquela gostosa da CPI das bets. Deu muito bom pra ela. E assim, cara, imagina você pra ser eleito, você tem que fazer uma campanha gigantesca durante, sei lá, 6 meses. Só de aparecer do lado da Virgínia foi tipo uma campanha política pra ela. Ela conseguiu em 2 horas o que ela não conseguiria em 6 meses. A mídia, a exposição, a credibilidade. Foi muito bom pra Soraya Tronic, que é uma gostosa, por sinal, muito bonita essa mulher. Deixa eu ver aqui, Soraya Tronic. Ela é do Mato Grosso, né? 51 anos de idade, meu Deus do céu. Como é que uma mulher de 51 de idade é tão gata assim, cara? Olha lá, tirou selfie com a Virgínia e os caralho a 4, rindo as duas, sendo que uma tinha que acusar a outra. Tipo, ó. É muito bonita a Soraya Tronic. Com 51 anos, tá de parabéns. Ninguém tá pensando realmente na pessoa que tá viciada, ou no que isso tá trazendo nos pobres pro Brasil e tal. Ninguém tá pensando. Pra mim tá muito claro. Eles estão trazendo influenciadores, aí eu tô falando da minha opinião sobre a CPI, estão trazendo influenciadores pra ganharem voto. Tá muito claro. A Soraya pegou 100 mil. Ela tava sendo super legal, fazendo super politicagem. E eu falei, cara, eu acho que o assunto das bets ele vai muito mais além do que você falar assim, nossa, o influenciador é um filho da... O influenciador que divulga isso é um escroto. Sendo que quem tá mais ganhando dinheiro com isso é o governo, mano. É o governo. Mas você também é escrota, Bianquinha. Por isso que o Redcast tá aqui pra estender a mão pra você. Pra mim, todo mundo que promove, que é conivente, é escroto. Tá com a mão suja.
Então, esse foi o negócio que eu chamei pra debate. Ele ficou muito bravo. Ele falou dessa maneira, como dessa mais fácil. A assessora dessa maneira, ele falava que ele queria ter ouvido ela. Mas eu quero deixar umas coisas claras. Primeiro, eu vou falar assim, Porra, o Felca fica brincando com ela o tempo todo. eu vou falar assim, o Felca sempre brincou com isso. Tipo assim, fez até um vídeo usando isso, né? Falando da assessora, né, da Adriana. Ele falou, né, fez até tem até um corte aqui. E ele pega, ele brinca. Não, pessoal, não tem isso, não sei o quê. Tipo, que ele brinca e tal. Sua amiga ou sua namorada, todo mundo brinca com Haverá isso. E ele sinais. fala de mim, ele fala que eu falei como se eu estivesse comendo ela. Tipo, dessa maneira esdrúxula e suja. Só quero lembrar uma coisa. Vamos lembrar? Já que ninguém tem teto de vidro aqui, cara. Eu não queria botar isso na mesa. Mas você pegou e falou como se eu fosse uma mau caráter que falasse mal da Adriana tivesse se respeitado. Beleza, eu falei que ela é gostosa. Desculpa por esse crime. Desculpa se todo mundo da live brinca com você e fala sobre essas coisas. Você mesmo fez um vídeo falando... Pô, acabei de falar que a senadora da República é gostosa. O trecho que eu falo exatamente e como ele foi dito. Mas antes, eu queria só lembrar, né? Que lembrar e viver. Você tá falando aí como se eu estivesse falando mal de mulher e eu diminuísse mulher pro meu público. Primeira coisa, vamos lembrar aqui a maneira que você trata a Deolane. Ô, Deolane Bezerra, você me daria buceta? Fala assim, não fala assim. Não, pela madruga. Não, eu falei que você comia sua assessora e falei que ela era gostosa, mas tá falando pro seu público também, que tem um monte de Que homem. isso, Se a Felca? Deolane te daria buceta. Realmente, é muito mais respeitoso. Você isso, fazendo Felca? é uma brincadeira, né? Tipo, relembrar e viver, né, rapaziada? Eu não queria botar isso aqui em xeque, porque eu falo que todo mundo erra, mas já que agora você virou o paladino da justiça e tá botando eu como se eu fosse uma mau caráter, eu vou mostrar ainda o trecho que eu falo, tá, rapaziada? Só pra vocês verem a injustiça, mano. Mas enfim. Me ajuda a abrir live, por favor, pro pessoal me assistir. Meu, de verdade, Elô. me escuta. Elô, mantenha a sua live e deixa eu abrir a minha live. Não tem vida. Elô, relaxa, eu vou abrir minha live. Meu, você Como que eu abro minha live? tá saindo áudio da sua live, tá falando aqui. Ô, sua puta, como que eu abro minha live? Enfim, pra quem teve os exposed da própria ex, que falou que você traía ela e que chamou ela própria de puta, então talvez você seja um personagem, mas isso que você falou, como se eu tivesse tratado sua assessora dessa maneira, pra deixar o seu público com ódio e achando que eu era uma mau caráter, sendo que, aqui está o trecho de que eu falo pra ele, o trecho verdadeiro. Vamos lá, então. Será que o brasileiro está pronto pra receber isso? Não, isso depende, gente. Depende. Aqui eu tava falando do governo, né? Tá falando do caso das bets, e tá falando do governo, de que, tipo, toda essa parte de legalização. Eu acho bem que é Tipo, um muito assunto muito mais de inteligente. você só demonizar o influenciador, uma parada tipo assim, bom, vamos realmente ver o que dá pra ser feito. Porque a CPI, como eu disse, está sendo feita como um circo. Um circo. Os caras não estão a fim de melhorar nada. Eles querem like, eles querem influenciadores, e os influenciadores também estão pegando hype nisso. Vê se os influenciadores estão falando de rombo do INSS. Vê se eles estão falando de 90 bilhões que foram tirados de forma voluntária. Ai, porque o brasileiro tá perdendo com as bets. São todos coitados. A pessoa que vai apostar, ela realmente não sabe que aquilo é de risco. Ela tá querendo também tirar um dinheiro de alguém que perdeu, porque esse é o dinheiro que a pessoa ganha na casa de aposta. Ó, não vou passar pano pro governo não, mas assim, 90 bilhões de rombo é R$1.000 por pessoa. O Brasil tem 200 milhões, mas tipo, vamos dizer que metade contribui pro INSS, é R$1.000 por pessoa. Não é? Caralho. Falei merda? Pessoal que é bom em matemática, coloca aí embaixo. Lei dos grandes números. 90 bilhões divididos por 1.000 dá 90 milhões, é isso. E tem 90 milhões de pessoas que contribuem. Não é muita coisa não. É um número gigantesco e tal, mas assim, se você fizer a divisão por cabeça, por contribuinte, não é muita coisa não. Ela é tão inocente assim, ela, tipo, não tem livre-arbítrio. Não é muita coisa. É que já foi roubado muito mais dinheiro do Brasil do que esse dinheiro aí do INSS. Em outros casos, em outros muitos casos, já foi roubado muito mais do Brasil do que esse dinheiro do INSS aí. Não sabe o que ela tá fazendo. E por que os influenciadores não estão falando do rombo de 90 bilhões do INSS? Sabe por quê? Porque não dá view. Porque não dá view. Você falar dos rombos de 90 bilhões, você vai entrar numa treta política, você vai falar de Lula, de Bolsonaro, e as pessoas vão ficar putas. Você vai perder view com isso, vai perder fama. Então, o negócio das bets ele é muito mais amplo do que somente isso, do que esse circo que tá sendo feito. E aqui eu falei sobre isso. E eu até falei... Vou pesquisar aqui, cara. Mercado, apostas, Brasil, movimenta... Deixa eu ver quantos bilhões por ano. Bilhões. 30 bilhões ao mês, vezes 12, 366 bilhões ao ano. Multiplica por 4, porque isso aí tá ativo já há 4 anos. Ô Bianquinha, o mercado que você promove, ele é muito mais nocivo ao brasileiro do que rombo de 90 bilhões no INSS. Eu até falei, mano, seria legal conversar com o Felca sobre isso e tal. E aí ele pega e ele bota esse corte da Adriana. Vamos ver o que eu falei da Adriana. O Felca faz a live dele de domingo, né? Provavelmente ele vai reagir esse corte aí. Ai, provavelmente vai... Um beijo, Felca. Pode botar junto aí também. Eu gosto muito do Felca, eu sempre estive do lado dele, nunca ele foi cancelado. Mas eu só quero fazer o desafio. Venha ler o meu Felca contrato, foi porque cancelado todos por quê? eles são assim. Não são. Aí pronto, próximo debate, Bianquinho e Felca. Eu ia adorar, eu gosto Felca não vai querer no Eu faço Redcast. vídeo aqui. Fala pros meus seguidores pararem de me chamar de Felca indiano. Aqui a gente Felca faz indiano! Ah! Caralho! Felca lá, do cabelo prateado.
Não sei qual que A é. assessora dele? Ah, a loirona gostosa? Loirona gostosa. Eu acho que ele. Desculpa por ter chamado ela de gostosa. Foi o máximo que eu falei. Vamos lá. A Pega ela. loirona gostosa. É uma loirona e é gostosa. E tem tatuagem no pescoço. Que não é um bom sinal. Pega ela, Felca, eu tenho certeza que... Ó, pode postar isso aí de cortes. Eu tenho certeza que o Felca pega ela. Felca Ela é tá. muito gata. Tá pegando bem ali. E ela vai na academia com ele, só fica lá olhando. E Eles a moram assessora junto? que mora junto? Que assessora é essa que mora junto? Porque a mina tá na casa. Felca tem 2 metros de altura, cara. Nariz grande. Deve ter um peru desse tamanho também. Igual o Rasputin da Revolução Russa. Tá na casa do cara 1 hora da manhã no domingo, porra. É uma pessoa que trabalha muito aqui em São Paulo. Vocês Mas eu trabalham acho que ele muito. não é monogâmico. Eu acho que ele pega ela, supostamente. Eu Aqui eu falei porque dele ser monogâmico, eu não falou supostamente, fiz uma brincadeira, porque o pessoal, até do negócio da ex, ele falava que ficava com várias meninas, que a ex mesma falava que ela era corno no Twitter, que ele não assumiu ela por anos e ficava pegando outra mulher. E eu só falei isso, mano, como uma brincadeira. Eu não falei em nenhum momento que você tá comendo a sua assessora. Ou dessa maneira tão esdrúxula e suja, mano. Ainda mais pro público, cara. Eu jamais ia falar isso. Dessa maneira, nunca. Acho que ele pega ela, fica com ela, mas eu acho que ele pega outras mulheres Não também. assume. Não assume. Teve uma babada da ex dele Felca, que ele... quem tá na chuva é pra se molhar. Sua vida é pública, mano. Aceita. Teve um babado da ex dele que ele não assumiu e foi meio tenso assim. É isso que eu falei. Sucesso, muita mulher, ainda mais que Não, tá no eu maior vejo a auge mulherada, eu dele. vejo a mulherada fazer edit do Felca, velho. O público dele, a maioria é feminina. Por que não fazem edit meu? Fazendo... A Felca Vocês estão indiana. parecidos assim, né? Fica- Bonita essa Eu advogada achei- também, hein? Tava bem quando ele tirou. Fiz uma brincadeira, mano. Tava zoando e o cara pega e fala assim de mim, mano. Ela fez um trabalho espetacular de produtora executiva na Fúria por muitos anos. Eu conheci ela através disso, através de produção de conteúdo. Ela é uma assessora extremamente capacitada e você reduz ela a uma mulher que é comida. Isso é extremamente desagradável. Cara, uma mulher que é comida, mano. Em nenhum momento eu falei isso, mano. Isso virou um absurdo, cara. A maneira que ele me botou, pra galera que não viu o podcast, pra eu não tá dando essa resposta. Por isso que eu tô gravando até hoje de manhã. Eu reduzi a sua assessora a uma mulher que é comida. Cara, pelo amor de Deus. Eu falei que a sua assessora era uma gata que tava ficando com você. Que eu achava, eu fiz uma brincadeira. E jamais eu falei de uma mulher ser comida, mano. Existe uma diferença muito grande. Igual tu falou da Deolane dando a você, não sei o quê. Pelo amor de Deus, Felca, tu foi muito injusto. Desculpa, mas tu foi muito injusto. Tu quer debater sobre CPI das Foi mulheres, injusto sobre com ela moralidade? mesmo, é. A gente debate numa boa, cara. Mas você pegar aqui e me botar como vilã, pra mim, isso daqui você tá correndo. Nitidamente. Você recusou o convite do podcast pra trocar ideia comigo. Recusou. Mas na inteligência LTDA você foi, porque você sabe que ia dar mais view. Então assim, será que você realmente quer debater? Porque aqui você me bota como uma vilã para as pessoas terem asco de mim, como se eu falasse assim de mulher, mano. Sendo que você chamou sua ex de puta. Você falou da Deolane da você. Você vem o tempo todo sobre, ai, tá ficando com a Adriana. Não, ela não é minha namorada, não sei o quê. Cara, tu foi muito injusto nisso aqui, cara. E tu me pintou de uma maneira que claramente eu não falei. E é por isso que eu fiquei tão vermelho falando sobre esse assunto, porque isso me deu asco, me deu nojo. Engraçado que teve um podcast que o Dileira fala, e será que ele ficou com esse nojo e esse asco ao falar da Adriana dessa maneira, mano? Não, Nesse vídeo aqui- Ele mandou 10 Pode reais. mandar, por gentileza. Entendemos, Fel. Agora diz porque a Adriana está com você 24 horas e você diz que não fica com ela. Mas eu não fico, cara. Por que você não ficou com nojo e com asco da galera, tipo, durante 7 minutos perguntando sobre a Adriana pra você? Você só ficou com nojo e com asco, falando que eu falei que você comeu ela, mano. De uma maneira extremamente injusta, cara. Não é 24 horas e é porque a gente só trabalha. No próprio vídeo aqui que ele pega, ele brinca, ele faz piada com essa situação, ó, ele sorrindo e tal. Olha os comentários, é um trabalho muito intenso, é tipo o Xuxa e Marlene. Ela tá comendo ele, isso é óbvio, Panguão fala não, of course. Todo mundo tá brincando, será que ele teve asco dessas pessoas também? Tipo, deixa o casal em paz. Todo É isso, cara. Foi o que eu falei no início do vídeo, mano. Se você vê alguém do sexo masculino e do sexo feminino juntos num vídeo, o brasileiro de Q83 vai pensar, você está comendo. Eu dei o exemplo da própria Bianquinha. O pessoal acha que eu tô comendo a Bianquinha. mundo que ficou bravo porque eu falei que ela era gata e que ele tava pegando ela. Pô, desculpa, mano. Mas aqui ficou nítido que ele fez um personagem pra se vitimizar. Nítido. E pra me tratar como vilã. Porque ele não quer trocar ideia, entendeu? Porque ele não quer. Ele, tipo, deve estar realmente de saco cheio dessa história toda. Tipo, deve estar pesando pra ele. Porque ele tá fazendo uma boa ação. Mas ele me colocar como uma vilã, uma escrota e que ele trata mal mulher. Sendo que todo mundo tava brincando do fato dele ficar ou não com a assessora. Isso foi muito injusto. Se o Felca batesse só no fato que a Bianquinha promove cassino, ele sairia por cima, cara. Eu não estaria nem reagindo disso daqui. É minha assessora, né? É, Dá leite pra ela? Não. Porque ela não tava no nome dessa puta. Ou não tava no nome da sua assessora, tá minha ligado? assessora. Chamando de Felca rindo. puta. Como que eu não... Cara, tudo sempre foi uma brincadeira. E eu jamais falaria dessa maneira suja, assim. Ah, mas o Dileira tem Tourette. Beleza, mas o vídeo inteiro do Felca falando sobre a assessora é ele brincando com o fato deles ficarem ou não juntos. Ele ficou chamando de esposa. Porque eu falei que a gente não tinha nada e começou a chamar de esposa. É um arrombado completo. Né? Olha que engraçado. Nossa, também diminuíram ela de alguma forma falando que ela é só namorada ou alguma coisa assim. Mas é tudo engraçado. Só que como foi comigo e ele não queria trocar ideia, ele preferiu fazer assim, o que eu ganho mais? Eu vou deixar ela como uma vilã pra eu não ter a chance de trocar ideia com ela, meu público atacar e falar, nem quero que você conheça. Outra coisa, no próprio começo do vídeo dele, ele fala, eu não cheguei a ver o vídeo. Cara, tu não chegou a ver o vídeo e você fala isso. Você pegou longo. do suposto que eu falei que você tava comendo ela e que ela era reduzida a uma pessoa ser comida. Cara, tem... Meu, enfim, foi foda eu ler tantas atrocidades sobre uma mentira que foi diferida a mim, cara. Foi sobre uma mentira que eu não falei, obviamente. Acho que é complicado quando as pessoas fazem um personagem, mentem sobre você pra elas, de alguma forma,
pessoal esquecer sobre o passado obscuro delas, sobre os mesmos temas. Mas não dá pra sustentar um personagem a longo prazo, sabe? O que eu acho mais complicado é porque o Felca sempre foi um personagem. Eu não sei exatamente o que deixou ele bravo, que ele saiu desse personagem, ou ele fez ainda esse personagem de um cara com asco, com raiva, da maneira que eu falei, sendo que eu não falei dessa maneira, com a nítida impressão de deixar o público dele extremamente puto comigo, me xingando, que, tipo, o chat dele naquele momento que ele falou como se eu tivesse reduzido a assessora dele a isso, de uma forma sexual, que eu não fiz. Tipo, todo mundo me xingou, todo mundo falou que eu era uma puta, uma vagabunda, e coisas absurdas, que não dói, né? Tipo, eu sou defensor das mulheres, mas até página 2. Enfim, rapaziada, me desculpa de fazer esse vídeo, desculpa se for uma merda, mas eu só queria expor que, tipo, ninguém tem teto de vidro, e ele mentiu sobre mim claramente, e aqui estão as provas, e eu sei que ele não vai ver isso, eu sei que ele vai me xingar, ele vai falar que eu vim do esgoto, que não sei o quê, e assim que ele vai, de novo, também diminuir, né? Ele não quer trocar ideia comigo, tá tudo bem, por mim, tranquilo, mas eu tinha que vir me defender, mano, porque a maneira que ele falou sobre mim foi uma maneira mentirosa, e pra deixar eu como vilã e sem ter chance de poder falar, enfim, em nenhum momento eu defendi e falei, aposta é incrível, não sei o quê. E outra coisa, se era o debate sobre aposta, era o debate sobre aposta. Você pegar e falar que eu diminuo mulher, sendo que você mesmo já falou, Deolane vai me dar buceta. E já falou já chamou sua aí de puta, não sei o que, ninguém tem teto de vidro. Todo mundo aqui na vida está pra errar. Todo mundo é pecador. Então, enfim, esse é meu vídeo. Até a própria Bianquinha reconheceu, olha só, Felca, se você metesse o pau no fato de que eu promovo cassino, seria mais justo. É isso mesmo. Não, acho que ele tá fazendo um ótimo trabalho na internet, já falei sobre isso. Mas como eu disse, o buraco é muito mais embaixo e ninguém tá cobrando de realmente quem deveria cobrar, que é do governo. No fundo, eles só estão fazendo isso com uma CPI, um grande circo e um grande like e grande view. E essa é a verdade que ninguém quer ouvir. Todo mundo tá esquecendo do rombo que teve minha velho, que foi roubado. Mas enfim, na minha opinião, acho que as pessoas que apostam, elas não estão, tipo, nossa, meu Deus, eu sou uma vítima, eu estou apostando, meu Deus do céu, eu tô botando como investimento. Eu acho que as pessoas têm mais de 18 anos, elas sabem muito bem que aquilo tem extremamente risco. E agora você tá perdendo a razão, Bianquinha, tá perdendo a razão. Entendeu? Então eu acho que não existe santo ou coitadinho nessa história. Essa é a minha opinião. E que o negócio ele vai muito mais além do que só você pegar e criticar todos os influenciadores e tal. Eu acho que você deveria cobrar do governo que legalizou todo esse negócio. Enfim, é isso que eu tenho a dizer, mano. Obrigada quem acompanha esse vídeo. Tô até um pouco ansiosa, porque eu realmente fiquei muito mal, mano, quando eu vi esse negócio, mano. Eu realmente fiquei muito mal, cara, da pessoa falar que eu falei isso de outra mulher, velho. Mas enfim, peço desculpas se ofendeu a Adriana, eu ter chamado ela de gostosa e tal. Eu peço desculpas de verdade. Não sabia que isso ia ficar tão assim. Como eu vi que você sempre brincava, e brincava na sua live, inclusive. E tal, eu realmente não achei que isso ia ferir tanto, então eu peço perdão, mas em nenhum momento eu ia reduzir a ela como uma pessoa que comigo. Jamais falei isso. Enfim, um beijo. Quem acompanhou, puder deixar seu like, pode comentar o que você quiser. Bom, esse foi o vídeo react da Bianquinha fazendo uma resposta ao Felca. Eu quero saber em que time você está, coloca nos comentários aí o seu posicionamento sobre essa treta. Você já escutou a minha opinião, então dê o like, se inscreva nesse canal e até o próximo vídeo do Red React com o Ryan Santos. Valeu!